Olá, boa tarde. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O aumento na produção de carne suína e a previsão de um novo recorde na colheita de grãos pelo IBGE são alguns dos bons números do agro pelo Brasil. A carne suína brasileira ganhou espaço nos mercados interno e externo. Nesta propriedade em Rondinha, a 330 quilômetros de Porto Alegre, a produção cresceu 10% em 2020. Eu não lembro de um ano que deu uma rentabilidade para o suinocultor que nem 2020. No último trimestre do ano passado, o Brasil abateu mais de 12 milhões de suínos, 1,6% mais que em 2019, segundo o IBGE. Um dos motivos é o estímulo das exportações, já que não passa a fome dos países asiáticos pelo produto brasileiro, depois de terem as criações dizimadas pela peste africana. O outro é o preço mais acessível da carne suína. Com a elevação dos preços da carne bovina no mundo todo, a carne suína acaba entrando no cardápio de muitas populações, especialmente populações mais carentes. O abate de frangos cresceu 5,5%. Entre outubro e dezembro, foram mais de 1,5 bilhão de aves. A agricultura, que também vem de bons resultados, deve ter um novo recorde de produção de grãos este ano. A projeção do IBGE, divulgada nesta quinta-feira, é de uma colheita superior a 262 milhões de toneladas, um aumento de 3% na comparação com 2020. A soja, o milho e o arroz são os principais produtos. O mercado interno deve continuar sofrendo os efeitos do dólar alto, que favorece as exportações. O produto brasileiro, que já é reconhecido como de qualidade, ele também agora encontra também uma receptividade por ser barato. As exportações de carne bovina caíram 6% em volume em janeiro deste ano. Em janeiro, o país exportou 127 mil toneladas de carne bovina in natura e processada. Em receita, foram 549 milhões de dólares, resultado 11% menor em relação a janeiro de 2020. A China e a cidade-estado de Hong Kong foram os compradores que mais aumentaram as aquisições no mês, com quase 63% do total exportado. Os dados são do Ministério da Economia e foram analisados pela Abrafrigo, Associação Brasileira de Frigoríficos. Juventude no campo. Veja agora como um casal de Unai, em Minas Gerais, que participa da assistência técnica e gerencial do Senar, conseguiu aumentar a produção de leite. E mais, onde faltava comida para os animais, hoje tem de sobra. A reportagem foi feita antes do uso obrigatório de máscara. Eduarda sempre viveu no campo, aprendeu com os pais a tirar leite da vaca e cuidar das tarefas da fazenda. Júnior morava em São Paulo, trabalhava em uma usina e nunca tinha mexido com terra. O destino dele se cruzou há 7 anos, quando a família do Júnior decidiu sair da metrópole e tentar uma vida nova. O local escolhido foi a área rural de Unai, em Minas Gerais, na propriedade vizinha à família da Eduarda. Cursei, fui quase um bacharel em Química Tecnológica na minha cidade, mas quando surgiu a oportunidade do meu pai adquirir a propriedade, aí eu desisti de tudo e vim para a roça. Quando a família decidiu trocar a cidade pelo campo, Júnior não tinha nenhum conhecimento de agropecuária. Resolveu então buscar na internet informações sobre a pecuária de leite. Porque a gente sabia mais era mesmo só na teoria, né? Não na prática. Quando a gente iniciou no leite, eu nem sabia tirar um leite na mão. Eu pesquisava muito pela Embrapa, pelos canais que tem, né, de internet, pelas mídias. Hoje a gente tem bastante conhecimento. Aprender não é tão difícil não, hoje em dia. O mais difícil é ter o gosto mesmo. A família começou o trabalho devagar, com 2 vacas e aprendendo com os erros. Alguns anos depois, Eduarda e Júnior casaram e tomaram a frente da fazenda. Hoje, contam com ordenha mecânica, 17 vacas nos 15 hectares e passaram a fazer recria para garantir uma renda extra. Desde que chegou, Eduarda sempre teve preocupação com o capim, por já ter visto a dificuldade dos pais no passado. A gente não sobrevive sem comida, os animais são do mesmo jeito. Então, assim,
O que a gente precisa priorizar não é estrutura, não é ter um curral top, não é ter um tanque de leite top em casa, e sim ter o que comer das vacas, o que de comer, entendeu? Então, eu tenho essa forma assim de raciocinar, de pensar. O casal sempre teve cabeça aberta para receber orientações e novos conhecimentos. O primeiro passo foi fazer os cursos do Senar. Depois, entrou para a assistência técnica e gerencial. Eduarda e Júnior passaram a receber as visitas do técnico de campo todos os meses e em quase 2 anos viram o resultado do trabalho surtir efeito. Antes, eram 40 litros de leite por dia. Hoje, são 240 litros com os mesmos animais. Transformação vinda principalmente da pastagem de alta qualidade. Onde faltava capim, hoje sobra. O primeiro processo nosso foi tentar trabalhar ao máximo a questão da nutrição das vacas. E o custo mais viável, mais barato que a gente encontrou foi fazendo a reforma dos piquetes que eles já tinham, mas não eram intensificados, né? Piquetes de mombaça, que não tinha qualidade ainda de forragem para as vacas estarem pastejando. Fizemos a adubação e fizemos principalmente o trabalho de manejo, de entrada e saída dos piquetes. E não foi só o manejo que melhorou, a gestão também. Júnior não sabia o real preço do seu trabalho. Somando todos os custos com produtos, depreciações de equipamentos e mão de obra, ele estava em um prejuízo de 18 centavos por litro de leite. O saldo negativo nem sempre é perceptível ao produtor. Um erro comum é calcular apenas o que entrou e abater o que foi pago em mercadorias para manter o manejo, como ração e vacinas. Assim, os valores da mão de obra e de equipamentos acabam ficando fora da conta. A maioria dos produtores, infelizmente, ainda não tem essa facilidade em descobrir qual que é o real custo de produção do litro de leite dele. A gente sempre orienta, preocupe-se da porteira para dentro, porque da porteira para fora não tem como a gente trabalhar, mas da porteira para dentro tem como a gente trabalhar e diminuir o custo, aumentando a produtividade por área, o lucro é certeza. Com a gestão aprimorada, eles deixaram o prejuízo de 18 centavos e começaram a lucrar 23 centavos por litro de leite, um ganho efetivo de 41 centavos. Na avaliação do casal, se adaptar às novidades do mercado e ter disciplina são essenciais para sobreviver no campo. Tudo aqui gera custo e a gente tem uma forma assim, de trabalhar, de tirar o leite em um menor preço. Então, assim, tudo, até a compra de casa, energia, gasolina que a gente gasta, a gente coloca na ponta da caneta, para a gente ver o que está gerando o gasto e o que está dando realmente o lucro livre, né? Para mim, a maior dificuldade está aí, em quebrar esse tabu do leite, de aceitar uma opinião, aceitar as tecnologias hoje. Mas eu acho que a maior barreira mesmo hoje no leite é a antiguidade mesmo, é a tiração de leite, não é a produção, né? Com conhecimento técnico aprendido, o casal está feliz em viver no campo com dignidade e obtendo renda com a produção de leite. De Minas, agora a gente vai para São Paulo. No Vale do Paraíba, as cooperativas de leite são responsáveis por 78% do volume captado. E esse leite é transformado em diversos produtos vendidos até para grandes restaurantes. Todos os dias pela manhã, o caminhão da cooperativa passa na fazenda de Tadeu, em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, para recolher o leite. Eu acho que cada vez mais ela atende com mais eficiência, sendo que o mercado está muito competitivo. Hoje tira-se leite de uma forma muito diferente do que era 10, 15 anos atrás, tá certo? Hoje tem que ter genética, tem que ter estudo, tem que ter qualidade. O leite produzido na propriedade de Tadeu vem para esta cooperativa em Taubaté. São 585 associados de 17 municípios do Vale do Paraíba. Juntos, eles produzem 175 mil litros por dia. E nessas instalações, o leite ganha várias versões para a venda. Tem leite pasteurizado, leite fermentado, queijos de vários tipos, bebidas lácteas, coalhada. O carro-chefe é a manteiga, 90 toneladas por mês, vendida principalmente para grandes restaurantes e padarias. Se você olhar a cooperativa hoje, 70% dos produtores nossos produzem de 50 litros até 300 litros por dia. E com essa quantidade de leite, dificilmente ele conseguiria sobreviver se não tivesse alguém para poder transformar o produto da fazenda para ele.
e isso é a principal função da cooperativa. De olho na tendência do consumidor que tem preferido os derivados ao leite, a cooperativa está ampliando as instalações. A produção de queijo vai ser triplicada, podendo chegar a 50 mil litros por dia. No Vale do Paraíba, as cooperativas são responsáveis por 78% do volume de leite captado. São 214 milhões de litros por ano. Segundo a Regional de Guaratinguetá, da Secretaria de Agricultura Paulista, o preço médio por litro de leite é de R$ 1,40. Como a cooperativa é do produtor, o pagamento é um preço básico do leite, né, que ele recebe quinzenalmente. E depois, no final do ano, os lucros, os resultados da cooperativa é dividido para o produtor. As cooperativas têm um importante papel social porque ajudam a manter o pequeno produtor. Viabilizam acesso a insumos e disponibilizam logística para a captação de pequenos volumes, que muitas vezes não são atraentes para os laticínios. E além do controle de qualidade, a cooperativa oferece assistência técnica. A gente dá assistência técnica ao produtor, engenheiro agrônomo, veterinário, assistência a tanque, assistência ordenhadeira. Na opinião de Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, a cooperativa é uma sociedade de pessoas, não de capital. O lucro por unidade de produto é cada vez menor com a economia globalizada. Então o produtor só faz a sua renda na escala. Ora, o produtor pequeno não tem escala por definição. Como é que ele faz a escala? Na cooperativa. Já está disponível na internet um guia de vacinação contra a brucelose. O manual foi elaborado por vários profissionais. O objetivo é evitar a contaminação do veterinário durante a aplicação. Esta fazenda em Porto Feliz, no interior de São Paulo, tem 300 animais da raça Guzerá. Nunca houve registro de contaminação por brucelose entre os bovinos. As fêmeas são vacinadas entre 3 e 8 meses de idade. O Dr. Marcos é o veterinário da fazenda e responsável pela aplicação das vacinas contra a brucelose. Em 40 anos de profissão, ele nunca foi contaminado, mas já viu colegas serem infectados pela doença. O veterinário acredita que algumas infecções ocorrem porque há erro na contenção do animal. Se o animal não estiver bem contido, na hora que que ele sente a agulha, ele pode dar um pulo, se atirar e essa agulha desvia e aplica na mão do veterinário. Por causa do alto número de veterinários infectados, vários profissionais reuniram-se para elaborar um guia de boas práticas na vacinação contra a brucelose em bovinos. O principal objetivo do manual é chamar a atenção para o perigo. Um dos maiores problemas é quando você não conhece o perigo. Quando você sabe que tem um risco, você acaba se cuidando. Agora, quando o colega não sabe que a vacina é viva, que o descarte tem que ser adequado, que ele tem que usar EPI. A publicação traz informações sobre a doença, como conter os animais, orientação sobre a aplicação da vacina, forma correta de descartar os materiais e os equipamentos de proteção que devem ser usados pelo veterinário. Máscara, óculos, luva, uma vestimenta adequada, porque assim, o que ele tem que pensar que justamente o risco maior é da brucela, desse aerossol, entrar por via aérea superior ou em mucosa, então ele tem que proteger justamente essa região e ter bastante cuidado com as mãos e o descarte que ele vai fazer depois de todo esse material que ele vai utilizar. A infecção por brucelose pode provocar sintomas como fraqueza, tremores e febre, mas o diagnóstico é difícil, já que não é uma doença de rotina. Agora no Brasil a gente tem 2 vacinas de brucelose, a B19 e a RB51. E o diagnóstico da RB51 acaba sendo um pouco mais difícil, o diagnóstico sorológico, do que a B19. Então, a gente acredita que realmente tem aumentado o número de casos e é a hora da gente justamente fazer esse alerta para os colegas. O guia para a vacinação contra a brucelose de bovídeos está disponível na internet e pode ser obtido gratuitamente no site do Conselho Regional de Medicina Veterinária. E o programa de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você e amanhã eu volto com outras informações. Até lá! Tchau!